Bem-vindos ao projeto Sambeck. Essa é uma série de lives onde eu ajudo pessoas a reduzirem a conta de luz pela metade em uma casa comum. Esta é uma série de lives onde eu estou aí na terceira live. Ah, agora sim, ó. O Eduardo Cardoso falou assim. Essa aí nós estamos aqui na quarta, no quarto episódio dessa série de lives. E eu sou o Sávio Franca e hoje eu estou aqui para te falar por que a energia solar reduz pela metade o valor da conta de luz. Por que a metade da conta de luz, Sávio? Antes de falar sobre isso, eu quero pedir você para poder deixar o seu comentário aí, deixar a sua pergunta. Essa aula é uma aula gravada, então eu não vou deixar disponível para depois. É uma hora de você interagir comigo, é a hora que eu gosto de falar com as pessoas e a gente trocar ideias aí, e trocar também experiências. Afinal, você me ajuda a aprender mais. Então, essa aula vai sair do ar. Então, vamos aqui o tema-chave de hoje, que é por que a energia solar ela reduz pela metade o valor da conta de luz. E eu vou falar aqui que é, primeiramente, por conta do consumo exagerado do chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico, ele é o principal fator que leva as pessoas a, primeiro, pensar em reduzir a sua conta de luz. Por quê? Porque se gasta demais, e eu vou te mostrar na prática como isso acontece. E hoje aqui eu tenho aqui um episódio, eu tenho aqui um vídeo, né? Um vídeo sobre o chuveiro elétrico que eu gravei hoje. Eu gravei passo a passo, uma parte mais prática, e eu vou colocar para você aqui agora esse vídeo. Eu espero que você goste, tá? Então, deixa eu só colocar aqui agora. Vamos lá no vídeo. Vou voltar aqui no início e vamos lá. Aqui é o Sávio e eu estou aqui para te mostrar por que o chuveiro elétrico gasta tanta energia e que você nem imagina o quanto. Então estou aqui debaixo do chuveiro elétrico e vou te mostrar aqui daqui a pouco os detalhes, inclusive lá no próprio medidor da energia elétrica, tá? Então vou mostrar primeiro aqui e depois a gente vai lá, beleza? Vamos lá então? Antes de dar sequência aqui, lá no relógio, eu vou fazer algumas coisas aqui. Primeiro mostrar aqui a potência desse chuveiro elétrico. Você pode ver aqui, ó, a potência bem perto. Esse chuveiro aqui ele tem uma potência de 6.800 watts, tá? É um chuveiro de 220 volts. A tensão aqui não importa pra gente, o que importa é a potência, que é 6.800 watts, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou parar para poder te mostrar outras coisas. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer é ligar todos os aparelhos da casa primeiro sem o chuveiro elétrico. E vou lá no relógio e você vai ver o consumo desses aparelhos, tá? E depois eu vou ligar o chuveiro elétrico em seguida para que você possa ver o que é o consumo do chuveiro elétrico, beleza? Vamos ligar aqui a televisão por enquanto. Pronto, a televisão está ligada. Eu vou agora ligar todas as lâmpadas antes de ir lá no relógio para te mostrar a velocidade que ele está girando. Aqui também eu estou com o computador ligado. Tem aqui o aparelho de internet, tem embaixo que tenho mais outro computador ligado. Na cozinha eu tenho também essa geladeira que está ligada nesse momento. Tem o micro-ondas que está em stand-by ali. E eu vou descer agora lá no medidor de energia. Vamos lá? Ó, eu estou aqui no quadro, nos relógios da distribuição, ou seja, da medição da energia. Na verdade, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar o consumo dos aparelhos da casa. Eu não liguei ainda o chuveiro elétrico. Nós estamos aqui com o relógio. Vamos lá ver aqui o relógio específico do apartamento aqui relacionado. A gente pode ver aqui, ó, o relógio rodando, né, com essa velocidade. Você pode observar aqui, ó, o quanto que esse relógio está rodando com todos os aparelhos da casa ligados, exceto o chuveiro elétrico, tá? Então, agora eu vou subir lá e vou ligar o chuveiro elétrico para vocês verem o que é a diferença, tá? E volto aqui para poder filmar. Vou abrir agora o chuveiro elétrico aqui, ó. Ó, o chuveiro elétrico está ligado. Dá para você ver nitidamente o consumo e a velocidade que esse relógio está girando em relação a antes, tá? Então por aí você vê. Pronto, agora eu vou desligar esse chuveiro, porque nós vamos finalizar aqui.
Pronto, eu te mostrei a velocidade que o relógio de energia está quando o chuveiro elétrico está ligado em relação aos outros aparelhos. E nós podemos ainda mostrar a diferença aqui pela matemática. A matemática é bem simples. O chuveiro elétrico com 6.800 watts de potência ligado. E nós temos aí, por exemplo, uma lâmpada. Eu vou ver se eu consigo mostrar para você que essa lâmpada aqui, ó. Essa lâmpada aqui tem 11 watts. Aqui, ó, 11 watts. Tá? É a potência da lâmpada. E aí, então a conta é o seguinte, divide 6.800 watts por 11, que é a potência. Você vai encontrar 618 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo. Essa é a potência do chuveiro elétrico e esse é o consumo a mais, que é 618 vezes a mais do que uma lâmpada comum. Bom, nós estamos aqui, né, de volta ao vivo aqui. E eu acabei de mostrar aqui uma experiência que eu fiz na prática hoje com o chuveiro elétrico aqui para as pessoas que estão no canal do YouTube e Facebook conseguiram ver, tá? Depois, né? Não vou publicar essa live aqui, você aproveita enquanto está ao vivo e quem sabe a gente pode publicar depois essas experiências. Mas eu tenho mais para poder falar aqui um pouquinho para a gente entrar mais à frente do tema, que é o seguinte, tem uma pergunta aqui que as pessoas fazem, que é por que que as pessoas ainda não sabem que a energia solar reduz pela metade o valor da conta de luz? Antes de passar por uma experiência prática aqui também, de até inclusive hoje eu trouxe um convidado aqui, a gente vai falar sobre isso também de novo, né? E aí, assim, por que que as pessoas elas não sabem ainda? Porque simplesmente elas não sabem que o chuveiro elétrico é um vilão na conta de luzes. Né? Elas não sabem que ao você trocar o chuveiro elétrico pela energia solar, você está conseguindo aí tirar o que mais gasta na casa da pessoa, no caso, gasta na casa dela. Então, assim, você já parou para poder pensar qual que é o aparelho que mais gasta energia na sua casa, se não o chuveiro elétrico? Né? Eu me lembro que desde pequeno, quando eu morava assim, lá no interior de Minas, que eu morava lá com. Eu sou o terceiro filho de sete filhos na minha casa, né? Nós éramos 9 pessoas na casa. Imagina o que seria dar banho, o que seria o custo para dar banho em tanta gente da casa, né? Na época, meu pai, ele tinha uma serpentina, a gente morava aí na roça mesmo, a gente conseguia ainda a lenha para poder conseguir esquentar a água, mas isso era muito difícil, era muito desafiante conseguir a lenha. E depois que meu pai foi para a própria cidade em si, ele precisou, né, não teve jeito, que nós tivemos que arcar com os altos custos na conta de luz. E aí era o mesmo desafio, né? Então, assim, ocorre que depois, com o passar dos tempos, ele foi descobrir isso e resolveu o problema dele também com a energia solar. Mas em si, o que ocorre é que as pessoas elas não param para poder calcular, nem jogar na ponta do lápis e calcular o que é o custo do chuveiro elétrico. Então, o ideal mesmo é você dividir por dois, aí pensando aí na sua conta de luz, divide por dois, que seria a metade, que é o consumo da sua conta de luz. Mas por que você então usar a energia solar para reduzir a conta de luz? Então, se o chuveiro elétrico ele é o vilão, vamos desligar desligar o chuveiro, né? Vamos desligar ele e deixar aí a própria energia solar para poder agir, que é uma energia solar gratuita. Você consegue aí simplesmente usando pelo investimento que você fizer na energia solar. E nós podemos falar mais sobre isso, né? Além disso, você tem água quentinha para poder utilizar em outros pontos da casa, que pode ser a cozinha, pode ser a máquina de lavar, pode ser a lavanderia, etc. Outros vários pontos de água quente que você pode utilizar. E aí, falando sobre uma pergunta que as pessoas também fazem, que é o seguinte: quem pode me ensinar mais a resolver sobre isso? Existe algum tipo de especialista? E eu estou falando aqui como, de uma certa forma, um especialista, mas tem pessoas que sabem sobre a parte de eletricidade, que seria um eletricista, que entende muito sobre essa questão elétrica também. E eu hoje, eu quero falar também sobre os outros aparelhos, e também eu convidei aí uma pessoa para falar com a gente sobre isso, que é um eletricista, e ele vai entrar com a gente aqui agora. Vamos lá, aqui falar com o Aguinaldo. Boa noite, Aguinaldo. Tudo bom com você? Boa noite, Sábio. Tudo bem? Tudo tranquilo. Maravilha, graças a Deus. Que bom você estar aqui com a gente, que está compartilhando com a gente a sua Prazer. experiência. Muito legal. Isso. Pois é, Aguinaldo. Gostei Aguinaldo, muito. Estou experimentando aqui, usufruindo, né, dessa bênção que foi a instalação aqui. A instalação foi muito bem feita e está funcionando beleza. Já deu para sentir, o pessoal ainda apesar não de pouco conhece. tempo.
apesar do pouco tempo, já deu para O sentir já pessoal que ainda a não conhece economia... você, É, como é que é? O o pessoal não pessoal me ainda não conhece? conhece você, Agnaldo. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Isso, eu queria que você falasse de onde que você é, né? Ah, tá. Isso, eu queria Eu moro falar aqui que em Belo você falasse Horizonte, de no onde que bairro... você é e qual que é a experiência que você... É Certo. que acaba que assim, Bom, eu tá moro em Belo demorando um pouco Horizonte. a fala, né? Eu moro em Belo Horizonte, no bairro Então vamos Carlos lá. Prates, e que na minha casa, assim, a incidência de sol é bem boa, sabe? Então, eu coloquei Só um o... pouquinho aqui, Agnaldo. Só um pouquinho aqui. Deixa eu tentar, tenta ficar um pouco em frente à luz, para poder a luz bater um pouquinho no seu rosto, para ver se melhora um pouquinho a imagem. Ó, Isso, melhorou? top, ficou show. Agora sim. Ah, beleza. Então, fala para mim aí de onde que você é, como foi que você conheceu a Abraço Solar e também qual que é a sua experiência em relação em si a parte elétrica, de energia elétrica, né? Que você como Sei. profissional, o que que você entende sobre isso? Você queria que você falasse mais, porque o tema hoje é sobre como é que fala? A energia solar com a parte da redução na conta de luz. Por quê? Né, que o tema que hoje que nós estamos tratando aqui é porque a energia solar reduz pela metade o valor da conta de luz. Então, a ideia é falar sobre esse tema. Como você entende mais, de repente, até do que eu, sobre a questão da energia elétrica, sobre o chuveiro elétrico, sobre esse tema, eu queria que você falasse sobre isso, beleza? Vamos lá? Ah, tá ok. Então tá, meu nome é Agnaldo, né? Eu sou do bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte. A incidência de sol aqui na minha casa é ótima e o sistema funciona plenamente. Então, apesar do pouco tempo, eu já recebi uma conta de luz aqui, já deu para perceber a redução, já reduziu bastante. Aqui em casa vinha na média de 350 quilowatts, né, o consumo, e essa já veio abaixo de 200, veio 193 quilowatts. Então, foi só um percentual do tempo, mas já deu para perceber que caiu, né? Então, a unidade mesmo que mede assim, o gasto é em quilowatts, né? Então, se você, o quilowatts, como o Sábio falou, o chuveiro é o vilão da casa, é o que consome mais, né? Nós podemos usar assim, citar o micro-ondas, que consome bem, né? Mas o micro-ondas é usado esporadicamente. Agora, o chuveiro, assim, numa casa que tem assim, 6 pessoas, aí faz muita diferença, sabe? Então, o banho é tranquilo, a gente sente o benefício, né? Não tem nem aquele barulho da resistência ligando, né? Aquele é um alívio, alívio para a alma e para o bolso, né? A gente sente mesmo assim. E eu tive a felicidade também de colocar na cozinha. Então facilita bastante para poder fazer a lavagem, né, das louças, aquela frigideira mais engordurada. E facilita muito, o conforto é grande, ainda mais agora que está fazendo frio aqui, a gente sabendo controlar direitinho, fica uma temperatura assim bem tolerável, né? E ajuda bastante, sim. Economiza, né? Detergente, essas coisas, assim. Os benefícios são muitos. Então, Ok? Aguinaldo, você como eletricista, você já pegou várias vezes situações aí que teve que resolver com relação ao chuveiro elétrico, com relação à fiação do chuveiro, né? Assim, o que eu Isso. queria mostrar para o pessoal hoje, apesar que assim, você já tem na prática a energia solar para o chuveiro, é, é, e que assim, você é uma testemunha viva sobre essa situação, mas eu queria te ouvir também, principalmente com relação a você como eletricista, você que é conhecedor da questão que é o vilão da casa, que é o chuveiro elétrico, né? Então, assim, o que Isso. que você pega nas casas aí quando você começa a ver em relação à tensão do chuveiro? O que que é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso? E quais são os principais desafios para poder manter um chuveiro elétrico funcionando bem na casa e tudo mais? A maioria, assim, os problemas maiores são, às vezes a pessoa não faz um projeto elétrico, né? Não tem, assim, uma fiação que vai direto do padrão até no chuveiro, ou da caixa de distribuição até no chuveiro. Então, aproveita-se uma derivação, aí sobrecarrega o sistema, sabe? Então, a maioria das casas são mal projetadas, né? Quando não obedeciam aquelas normas, né? Até que nessas residências mais novas ou apartamentos assim,
eles Uhum. obedecem. Mas mesmo Sim. assim, cria uma carga, né, muito grande no circuito, e ali esquenta, né? Então, esquenta a fiação, aumenta o consumo, às vezes uma conexão mais mal feita. Isso tudo são fatores que contribuem, né, para o E isso você aumento acha que é do devido à consumo. questão, você acha que é devido à questão do chuveiro elétrico ser como é que fala, o consumo mais alto, isso por causa da carga É. do chuveiro elétrico? Às vezes a fiação é subdimensionada, né? Você tem que usar um cabo mais grosso, a pessoa coloca um cabo mais fino. Então, isso aí tudo vai aumentando o consumo, Mas você me né? confirma que então que o chuveiro elétrico, a potência do chuveiro elétrico, isso tudo faz com que esses fios eles se destroem, que a fiação ela precisa ser maior. Eu queria que você falasse também Isso, sobre essa com potência do certeza. chuveiro elétrico em si, né, que é um problema em si, podemos dizer. Uhum. Então, você eliminando, né, o chuveiro da resistência elétrica, o circuito em si dura mais, né? Ele pode atender o restante da casa, não tem superaquecimento da fiação. Os benefícios são muitos, sabe? Porque o consumo é em quilowatt a hora, né? E o chuveiro é o vilão mesmo, é ele que consome mais, né? Por exemplo, Uhum, no circuito de 127 volts, que é o monofásico, né? uhum, A potência do chuveiro máximo é 5.500 watts. Isso aí puxa bastante. uhum. Agora, em 220, você tem até 7.500, 7.800, se não me engano. E aquele chuveiro mesmo que puxa energia, né? Então, por exemplo, numa casa, igual você falou, de 6 pessoas, isso é muito caro, né? Então, se você elimina esse fator aí, é, a sua conta cai pela metade tranquilamente. Uhum, legal. E depois você vai contar para a gente a experiência como é que vai ser do próximo mês, com um Isso. mês completado da redução na conta de luz aí, porque você já é, como eu falei, uma experiência viva sobre essa questão da prática do uso da energia solar para o aquecimento de água, e você ainda não completou o mês só com o aquecimento da água. Daqui a pouco você completa e eu quero que você me conta que você volta aqui para contar para a gente, para o pessoal aqui saber como é que foi, tá bom? Tá, com o maior prazer. Eu já tenho indicado aqui para os vizinhos, para os meus clientes, Uhum. e Legal, vamos fazer uma parceria aí. legal. Tá Mas tá bacana legal? então, Aguinaldo. Hoje a gente falou pouco, mas foi mais para você me falar sobre a sua experiência como eletricista, como pessoa também que já tem a energia solar térmica na sua casa, né? Então, assim, eu Isso. espero que a gente possa contribuir um pouquinho com as pessoas e depois esse vídeo pode ir ao ar, né? E as pessoas também saberem mais sobre isso, tá bom? Tá ótimo, estou à disposição, viu? Um Muito abraço para obrigado. você e um abraço para todos. Grande abraço aí. Sucesso. Valeu. Até mais então. Valeu. Até Tchau. mais. Tchau. Então, nós estamos aqui de volta e com esse tema aí de por que a energia solar ela reduz pela metade a conta de luz. E eu quero continuar aqui com algumas perguntas. As pessoas às vezes perguntam e a gente está aqui para poder responder mesmo, né? Então, se a gente sabe que o chuveiro elétrico é o vilão da casa e a gente já comprovou aí com um próprio especialista, né, em si, eu quero pegar algumas dúvidas que as pessoas têm aqui, que é o seguinte: quero investir e agora quem vai instalar? Quem vai instalar o equipamento? E aí é o seguinte: normalmente quem vende o produto já instala ou indica alguém para poder instalar. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma parceria, nós temos equipe para poder fazer isso, não conseguimos atender né, todo o Brasil, temos hoje a região metropolitana de Belo Horizonte, a gente também comercializa o produto e de vez em quando a gente abre também algumas ofertas, inclusive eu devo abrir uma oferta também esse mês ainda, né, um mês de frio, um mês bom para as pessoas adquirirem o sistema Brasolar. Então a gente está aí ou o que a gente pode chamar também, de repente, de sistema Sunback, né? Depois a gente vai ver se a gente muda esse nome e tudo mais, mas está aí uma situação
que a gente vai falar sobre isso. Mas quanto a isso aí, você fique atento às nossas lives. A gente vai falar também depois sobre como você se inscrever a semana meia conta, que é a semana que a gente vai criar aí, que pode ser também que se chame aí de maratona meia conta ou qualquer coisa assim. Mas a gente vai fazer uma série de lives e vai mostrar às pessoas de uma forma também bem direta, bem prática, como elas reduzirem pela metade a conta de luz. E vai ter dias marcados, vai ser 15, 17 e 19. Então, se você está aqui, você vai poder acompanhar com a gente e se inscrever também para essa maratona meia conta, tá bom? E a outra pergunta é o seguinte: as pessoas perguntam, gasto pouco na conta de luz, cerca de 100 a 150 reais. Será que vou ter o resultado na redução da conta de luz? Será que isso vale a pena? As perguntas podem ser muito essa. E é o seguinte, a conta ela é bem matemática mesmo, você tem que pôr na calculadora. Se você tem aí um gasto aí, por exemplo, de 150 reais na conta de luz, vou até adicionar aqui uma calculadora para a gente poder fazer junto aqui esse cálculo, né? Então, deixa eu só voltar aqui, porque vamos tentar adicionar aqui a calculadora, tá? E a gente poder falar junto aqui vou procurar aqui no meu sistema, na minha tela, tá aqui, ó, calculadora. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, 150 reais na conta de luz, você pega aqui os 150, vamos pensar, cadê? Vamos pensar que a gente reduz, não vamos colocar aqui, vamos chegar a colocar aqui metade, não vamos colocar aqui 40%, porque cada vez mais que você diminui o valor no gasto da conta de luz, mais você tem uma perspectiva menor de redução. Então, vou colocar aqui a faixa de 40% mais ou menos. 150 vezes 0,4, você vai reduzir 60 reais na conta de luz. Multiplica aí 60 ou divide 60 por um investimento médio de mais ou menos uns 3.500 reais. Vamos colocar aqui por média aí. Vai dar, vai dar 1,7%, né? Porque multiplicado por 100 você vai ver. Vai dar 1,7% ao mês, né? 1,7% ao mês está te dando aqui quanto em relação à poupança? O poupança está dando aqui 0,18% ao mês. Está dando 9 vezes mais que a poupança. Então a conta compensa. Compensa ainda assim investir, no caso aí, mesmo gastando pouco, e aí você mesmo tem que responder essa pergunta. Se você acha que 9 vezes mais do que a poupança vale a pena, então acho que a pergunta é essa. Se você tem o dinheiro, eu acredito muito que vale a pena. Guardar dinheiro na poupança hoje, você tendo essa oportunidade de poder investir e colocar na sua casa, com certeza vai ser muito mais interessante. E aí, às vezes tem pessoas que perguntam assim, sabe, eu moro de aluguel, e agora? Agora, é interessante eu colocar na casa, eu não tenho casa própria. E o fato é o seguinte, que existem várias maneiras de você colocar o sistema aí na sua casa, e podem ser sistemas simples também de instalar e desinstalar. Você pode instalar ele hoje, e amanhã, se você vai mudar, se você vai mudar de casa em si, você leva o equipamento com você, como foi, de fato, meus pais, quando eles moraram lá no interior, lá na cidade, lá do interior, e eles tinham já o sistema na casa deles. Quando eles mudaram para Belo Horizonte, eles levaram para a casa em Belo Horizonte. A casa em Belo Horizonte foi própria e a casa no interior era uma casa alugada. Então, assim, quando nós mudamos lá do interior para Belo Horizonte, aconteceu isso. A gente levou o sistema para Belo Horizonte sem dificuldade. Então, existe a possibilidade de você colocar, e é interessante, porque você de fato vai continuar reduzindo a sua conta de luz sem nenhuma dificuldade e o impacto vai ser grande no seu bolso, tá? Então, outras questões aqui. Às vezes tem um jeito, digamos, difícil ou errado de implementar o sistema que eu posso falar aqui. Eu gosto sempre de falar o que é um desafio, ou o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado é o seguinte, que às vezes você pega um equipamento, isso acontece muito em modelos desacoplados. Os modelos desacoplados, eles são reservatórios separados do coletor solar. E aí, esses modelos eles são mais desafiantes para poder fazer a implementação do sistema. Às vezes, dá ar na tubulação, você tem que ter uma altura de caixa d'água específica, você tem que ter o coletor solar mais baixo, com desnível em relação ao reservatório, que a gente chama de boiler, e isso pode ter um problema. Inclusive, hoje mesmo eu fiz uma consultoria a uma pessoa que é parceira lá na Bahia, né?
o Alan, ele me ligou perguntando aqui sobre umas questões, os problemas que aconteceram num cliente dele lá. Ele atendeu um cliente, fez lá uma instalação, acho que nem foi ele que fez a instalação, ele quis só orientar. E aí ele ainda teve umas dúvidas, eu fui lá e mostrei para ele que tem que ter um desnível, tem que ter o coletor solar, tem que estar sempre ascendente. Tem detalhes na parte do equipamento desacoplado que são mais desafiantes. Então, por isso, eu prefiro trabalhar com um jeito que eu diria que seria um jeito mais fácil, mais certo de instalar. Eu trabalho com modelo acoplado, eu sempre que eu posso, eu trabalho com o modelo acoplado porque ele é simples de instalar, ele tem aí, já está acoplado ao reservatório, o coletor solar, então é muito fácil de instalar, não vai dar ar na tubulação, ele não tem essa questão de desnível do coletor, você tem que ter alguns cuidados, como por exemplo, uma coisa que é sobre a implementação que eu posso falar aqui hoje, que é a referência do norte. Você precisa de colocar qualquer tipo de equipamento de energia solar para o hemisfério sul, que é o que nós estamos, colocar ele voltado para o norte. Por quê? Porque ele vai pegar mais insolação. O sol ele vai ficar inclinado em direção ao norte, e aí toda vez que você vai pegar aí a radiação, você pega uma melhor eficiência, você tem uma eficiência maior do sistema, consequentemente, mais rendimento, mais conforto. E é isso que você busca água quente e um conforto para casa. Evitar de usar o chuveiro elétrico, ou seja, mais economia, tá? Nós tivemos aqui uma participação do Eduardo hoje que falou assim, olha, um chuveiro de 6.800, utilizando 30 minutos por dia durante 30 dias, aí ele multiplicou, vou até colocar aqui na tela para ficar legal para o pessoal ver também, né? Chuveiro elétrico, 6.800 multiplicando por dia, 30 dias, dá aí e multiplicando por 0,5 vezes 30 dá 102 mil vezes 1.000, 102 kW por mês. Eu não sei se dá só isso, não. Pode ser que dê mais, tá? 30 minutos por dia, não sei. Mas fazendo bem a conta, a gente pode fazer aqui agora. Bem prático aqui, nessa conta da calculadora que a gente fez aqui agora. Né? A gente pega aqui, por exemplo, só tirar aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa calculadora aqui, ó. Um chuveiro de 1.800 watts, ele é 1,8 kW por hora, tá? Então, 1.800 kW. Vamos pegar aqui primeiro os 30 minutos por dia. Então, 30 minutos por dia, vamos multiplicar isso aqui por 30, que é mês, né? Dá 900 horas dividido por 60, não, 900 minutos, né? Você vai ter aqui 15 horas, é isso mesmo? Vamos ver de novo. 30 minutos vezes 30 dias, 900 minutos. Dividido por 60 é isso mesmo, dá 15 horas. No final das contas vai dar aí, vezes 6,8. Peraí, tá errado. Não vai dar a mesma coisa. 6,8, dá 102. É isso mesmo. Bem a conta que você fez aí. Eu achei que você tinha colocado mais horas. Foi isso. Eu faço conta às vezes, mas é exatamente isso. 30 minutos passando para o percentual de hora corresponde a 0,5. 102 por mês. Aí se você colocar aí 102, dá mais ou menos R$ 102. Mas normalmente é um pouco mais o consumo aí nas casas, que são às vezes 4 pessoas, dá 8 banhos, ou 6 banhos. No final das contas, às vezes passa mais do que isso, tá? Mas, gente, a participação aqui foi legal, gostei. A gente já teve aqui respostas das perguntas. Se você tiver alguma pergunta, gostou dessa live aqui, independente se está ao vivo, se está depois gravada, você dá seu like, compartilha com seus amigos aí. É bom para a gente poder levar um pouco mais de informação para as pessoas. Se você acha que tem alguma pessoa aí que gasta muita energia na conta na casa, passe para ela conhecer um pouquinho sobre isso e por quê e como ela pode resolver isso. A gente está aqui amanhã de novo, amanhã no domingo, fazendo mais uma live. Espero que você esteja aqui com a gente. E se você quiser também continuar recebendo nossos contatos, nossas atualizações, se inscreva no nosso canal aí, marque aquele sininho para ser atualizado. No nosso Instagram também, eu publico aí algumas coisas pessoais, algumas fotos do meu filho, algumas fotos minhas, sei lá, alguma coisa para interagir um pouco mais com você e você conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então é só ir lá, entrar no @Brasolar, você conhecer um pouco mais da gente. E é isso. O nosso tema aí de hoje, acabando as informações, você pode ficar à vontade para poder comentar ou perguntar também. E amanhã temos mais.
E gostando dessa live aí, a gente se vê amanhã, né? Eduardo, obrigado pela essa atenção aqui, pelo carinho, né? Tá dizendo aqui parabéns pela live. Obrigado mesmo. E a gente se vê até amanhã, beleza? Valeu, até lá.